E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Atenção, torcida vascaína. Burburinho que começou tímido nos bastidores do futebol europeu pode estar prestes a ganhar contornos bombásticos aqui no Brasil. O nome que circula com força nos corredores de São Januário nos últimos dias é o de Evangelos Marinakis, o magnata grego dono do Olympiacos e do Nottingham Forest. Fontes próximas à diretoria cruzmaltina afirmam que Marinakis teria feito uma proposta oficial para adquirir parte do controle do Vasco da Gama ou ao menos para ter uma influência significativa na SAF do clube carioca. Não estamos falando de qualquer investidor. Marinakis é conhecido por sua postura arrojada, agressiva no mercado e por transformar clubes com investimentos de impacto. A proposta, segundo apuramos, teria sido levada diretamente ao conselho da 777 Partners, atual controladora da SAF vascaína, e envolveria cifras consideráveis além de um plano de reestruturação total do departamento de futebol. É claro que tudo ainda está no campo dos rumores, mas há quem diga que os dirigentes do Vasco já discutem internamente a possibilidade como algo real e, mais do que isso, como algo desejável diante do momento delicado vivido pelo clube dentro e fora de campo. Mas quem é esse tal de Evangelos Marinakis que está chamando a atenção da torcida vascaína e da imprensa esportiva brasileira? Para quem não o conhece, Marinakis é um empresário grego bilionário com uma presença marcante no futebol europeu. Ele não apenas é dono do Olympiacos, maior campeão da Grécia, como também adquiriu o Nottingham Forest, tradicional clube inglês que voltou à Premier League após um longo período de ostracismo, muito graças ao aporte financeiro liderado por ele. Marinakis é conhecido por sua ambição e por não medir esforços para colocar seus clubes no topo. Com um estilo incisivo, ele gosta de interferir diretamente nas contratações, nos bastidores e até mesmo na cultura dos clubes que comanda. Agora, se de fato esse magnata está mirando o Vasco da Gama, podemos estar falando de uma das movimentações mais impactantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Afinal, Marinakis não é apenas um investidor, ele é um verdadeiro personagem do futebol mundial, alguém que mexe com estruturas por onde passa. E quando esse tipo de figura aparece no radar de um clube como o Vasco, que busca sua reconstrução e retomada de protagonismo, a especulação ganha ainda mais força e sentido. Fontes ligadas ao futebol europeu afirmam que Marinakis vem estudando a América do Sul há algum tempo. Seu interesse por clubes históricos e com torcidas apaixonadas é algo conhecido nos bastidores. E o Vasco, com sua história centenária, suas glórias, sua tradição de luta e, claro, sua torcida gigante e fiel, encaixa perfeitamente nesse perfil. Segundo essas fontes, a proposta feita ao Vasco envolveria não apenas dinheiro para sanar dívidas imediatas, mas também um projeto de longo prazo que incluiria modernização do CT, captação de talentos na base e até uma reestruturação no modelo de gestão. O grego enxerga no futebol brasileiro um potencial ainda inexplorado de retorno financeiro, sobretudo em vendas de jogadores e acordos de mídia. E o Vasco, com sua marca histórica e visibilidade, surge como um dos alvos mais atrativos. A proposta, de acordo com informações que correm nos bastidores, já teria sido avaliada preliminarmente por membros do staff da 777 Partners. Há rumores de que as primeiras reuniões aconteceram em Londres, longe dos holofotes da imprensa brasileira, com representantes tanto da empresa americana quanto de Marinakis, o que só alimenta ainda mais o mistério e a especulação sobre essa possível negociação. Se confirmada, essa aproximação entre Marinakis e Vasco pode representar uma reviravolta completa na gestão da SAF cruzmaltina. Vale lembrar que a 777 Partners, atual controladora da SAF do clube, vem sendo alvo de críticas por parte da torcida e da imprensa, tanto por decisões administrativas quanto pelo fraco desempenho esportivo desde que assumiu. Marinakis, por outro lado, traz consigo uma imagem de alguém que não apenas investe pesado, mas que exige resultados. A possibilidade de uma mudança no controle da SAF, seja parcial ou total, levanta diversas questões. O que aconteceria com os compromissos assumidos até agora pela 777, como se daria a transição de poder e, o mais importante, o que Marinakis realmente quer ao se aproximar de um clube como o Vasco. Os bastidores fervem. Fontes internas falam em uma proposta concreta de compra de parte majoritária da SAF, enquanto outras pessoas mais próximas do mercado europeu indicam que o grego gostaria inicialmente de se tornar um parceiro estratégico, aportando capital e influência esportiva a mais, sem adquirir o controle imediatamente. Seja qual for a intenção final, o fato é que o nome de Marinakis está ecoando forte nos corredores de São Januário.
Uma das questões que mais chamam a atenção nesse possível movimento de Marinakis em direção ao Vasco é o momento em que ele ocorre. O clube atravessa um período conturbado tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Com a equipe brigando na parte de baixo da tabela, resultados ruins em sequência e uma instabilidade constante nos bastidores, a SAF vive sua crise mais aguda desde que foi criada. Nesse cenário, a aparição de um investidor de peso como Marinakis reacende a esperança em parte da torcida e ao mesmo tempo provoca debates acalorados entre conselheiros e torcedores sobre os rumos do projeto atual. Alguns veem a possível chegada do grego como uma solução salvadora, outros desconfiam das reais intenções do magnata e temem que o Vasco perca ainda mais sua identidade. A diretoria, como era de se esperar, mantém silêncio absoluto. Nenhum representante do clube se manifestou oficialmente sobre a suposta proposta. No entanto, o clima de bastidor aponta que há sim movimentações em andamento. Inclusive já haveria um cronograma inicial de reuniões com intermediários para aprofundar as conversas e discutir os termos da possível sociedade. O Vasco está no radar de Marinakis. Isso é fato. O histórico de Evangelos Marinakis como dono de clubes de futebol pode nos dar algumas pistas sobre o que ele deseja para o Vasco. No Olympiacos ele dominou o futebol grego durante anos com múltiplos títulos conquistados e uma administração considerada, apesar das polêmicas, extremamente eficaz. No Nottingham Forest promoveu uma verdadeira revolução, tirando o clube da Championship e colocando de volta a Premier League com uma série de contratações ambiciosas e um projeto ousado. Marinakis gosta de visibilidade, gosta de desafios e, acima de tudo, gosta de clubes com alma, com paixão, com tradição. Por isso sua aproximação com o Vasco faz todo sentido. O projeto Cruz-Maltino pode ser exatamente o tipo de oportunidade que o magnata grego procura para expandir seu império esportivo. Além disso, o Brasil continua sendo um dos maiores celeiros de talentos do mundo e ter um clube brasileiro como parte de sua rede internacional pode facilitar negociações, intercâmbios e captações de jovens promessas. A possível entrada de Marinakis no futebol brasileiro pode marcar um novo capítulo na internacionalização das SAFs, transformando o Vasco em uma peça-chave dentro de um novo ecossistema de clubes globais liderado por um nome forte e com apetite por protagonismo. Apesar de toda a empolgação nos bastidores e nas redes sociais, há também muita cautela no entorno vascaíno. A possível chegada de Marinakis levanta questionamentos delicados sobre a relação com a atual dona da SAF, a 777 Partners. A empresa americana, embora venha enfrentando críticas pelo desempenho esportivo do clube, ainda detém contrato legal de longo prazo e compromissos financeiros com a instituição. O que se comenta nos bastidores é que Marinakis não estaria interessado em um conflito direto ou em uma tentativa hostil de aquisição. Ao contrário, seu desejo seria iniciar como sócio estratégico, entrando com capital e influência esportiva enquanto ganha espaço gradualmente. Isso, é claro, depende da disposição da 777 em ceder parte do controle, algo que até o momento ainda não está claro. Fontes ligadas ao mercado financeiro afirmam que a 777 estaria disposta a ouvir propostas, especialmente diante das dificuldades enfrentadas em suas outras operações esportivas ao redor do mundo. Marinakis, com seu perfil ousado e agressivo, poderia ser a peça que faltava para revitalizar o projeto vascaíno, desde que, claro, consiga costurar os acordos certos com todas as partes envolvidas. E o que se fala nos bastidores é que ele já está fazendo isso. Um ponto curioso nesse possível acordo entre Marinakis e Vasco é a forma como ele está sendo conduzido com extremo sigilo. Diferente de outras negociações no futebol brasileiro que muitas vezes vazam com facilidade para a imprensa, esse rumor surgiu de maneira discreta, silenciosa, quase como um sussurro vindo da Europa. Isso indica que há negociações reais em andamento ou ao menos sondagens bastante concretas. Fontes que acompanham o mercado internacional garantem que emissários de Marinakis já estiveram no Brasil recentemente para reuniões com empresários e consultores ligados ao futebol carioca. A visita não teve alarde, mas movimentou bastidores importantes. Além disso, executivos da 777 foram vistos em reuniões em Londres com representantes ligados ao magnata grego. Não é o tipo de movimentação que ocorre por acaso. Mesmo sem declarações públicas, os movimentos de bastidor têm sido intensos. Marinakis, que já demonstrou interesse em clubes na América Latina anteriormente, parece ter colocado o Vasco no topo de sua lista de prioridades. O momento é oportuno, o clube precisa de investimentos, precisa de estrutura, precisa de uma sacudida.
E o grego, com seu histórico de ousadia e resultados rápidos, pode ser exatamente o que a colina precisa para renascer. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O torcedor vascaíno naturalmente começa a se perguntar o que muda com Marinaquis. Resposta, mesmo que ainda no campo da especulação, é clara: muda tudo. Estamos falando de um perfil de investidor completamente diferente da 777 Partners. Enquanto a empresa americana adota uma postura mais técnica, corporativa e muitas vezes distante da realidade brasileira, Marinaquis é visceral, envolvido, passional. Ele tem fama de estar presente no dia a dia dos clubes que administra, de participar ativamente das decisões de futebol, de contratar nomes de peso e de cobrar resultados de forma direta. Essa mudança de perfil poderia ter um impacto imediato no elenco, na estrutura do clube e até mesmo na identidade do time em campo. Marinaquis gosta de competitividade, gosta de vencer. Ele não é do tipo que aceita ver um clube histórico como o Vasco patinando em meio à tabela ou brigando contra rebaixamento. E isso por si só já acende uma chama de esperança em parte da torcida, cansada de promessas vazias e de ver o clube lutando para se manter de pé. O possível interesse do grego pode representar um novo fôlego, um novo capítulo, talvez até uma virada de chave definitiva. Mas é importante lembrar que toda essa movimentação ainda está envolta em muitas incertezas. Não há confirmação oficial de nenhuma das partes e o Vasco, como instituição, segue operando normalmente sob o comando da 777 Partners. A SAF Vascaína é uma estrutura complexa com contratos robustos e cláusulas que protegem os interesses da empresa americana. Marinaquis, caso queira realmente entrar nesse universo, precisará negociar com habilidade, estratégia e, claro, uma boa dose de capital. Há quem diga que a oferta do grego já está sobre a mesa e que só falta um sim de Nova York para que tudo comece a se materializar. Outros apostam que ainda estamos na fase de namoro, de sondagens, de análises. O que é certo é que esse rumor já causou impacto. A torcida comenta, especula, debate. Os conselheiros estão atentos. A imprensa estrangeira começa a olhar com mais atenção para o Brasil. E no fim das contas, essa movimentação pode significar muito mais do que uma simples proposta. Pode ser o início de uma nova era para o Vasco, com novos protagonistas, novas ambições e um plano mais ousado de colocar o clube de volta no topo do futebol sul-americano. Se o nome de Marinaquis já causa impacto por si só, imagine o que pode acontecer se ele realmente desembarcar em São Januário com seus métodos e sua filosofia de gestão. O Vasco poderia enfim sair de um limbo que parece não ter fim. A reestruturação prometida pela 777 até hoje não surtiu o efeito esperado e os resultados em campo seguem aquém do potencial do clube. Marinaquis, com sua abordagem agressiva, poderia trazer uma nova cultura esportiva mais exigente e mais profissional. Há especulações até mesmo sobre a possibilidade de o grego trazer nomes de peso para a diretoria, pessoas com histórico vitorioso no futebol europeu e que poderiam mudar os rumos do futebol vascaíno. Isso sem contar o intercâmbio entre os clubes que já estão sob seu comando. Não seria estranho ver jovens do Olympiacos ou do Forest emprestados ao Vasco para ganhar rodagem. Tudo isso, claro, ainda está no campo da hipótese. Mas uma coisa é certa: Marinaquis não dá ponto sem nó. Se ele está interessado no Vasco é porque enxerga potencial de retorno, esportivo e financeiro. E essa combinação de interesses pode ser justamente o que o clube precisa para sair do buraco e voltar a sonhar grande. Por enquanto, o que temos é o silêncio das partes e o barulho dos bastidores. O nome de Vangelos Marinaquis segue ecoando pelos corredores de São Januário como um sussurro que pode virar grito. O torcedor observa, ora com esperança, ora com desconfiança. Afinal, o Vasco já viu muitas promessas e poucas entregas nos últimos anos. Mas desta vez há algo diferente no ar. O perfil do interessado, o momento do clube, o contexto internacional do futebol e o enfraquecimento da 777 Partners formam um cenário inédito propício para algo grandioso acontecer. Marinaquis pode estar enxergando no Vasco aquilo que muitos deixaram de ver: um gigante adormecido pronto para ser despertado por alguém com visão, coragem e ambição. Os próximos dias prometem ser decisivos. Reuniões, análises, contrapropostas. O jogo está em campo, e não é dentro das quatro linhas. O futuro do Vasco pode estar sendo decidido nos bastidores, entre cafés em Londres, ligações internacionais e contratos bilionários.
E se tudo isso se confirmar, podemos estar presenciando o início de uma nova era. Uma era grega em terras cariocas. E aí, torcedor vascaíno, será que agora que o gigante acorda de vez trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias? Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.